a família. Quais são os ataques, a fonte dos males que atingem a família e, atingindo a família, atingem a toda a sociedade? O sofrimento de uma sociedade que se esfacela porque está atacada a sua célula fundamental, que é a família. Vamos saborear esse tesouro da igreja, que é o que diz a igreja, o que diz o Papa Bento XVI sobre a família e esses ataques a ela. Vamos juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção, estamos novamente juntos, Deus abençoe a todos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e nós estamos juntos novamente para conhecer, saborear, receber, sermos alimentados, fortalecidos pelos tesouros da igreja. Nestes dias, os discursos do Papa Bento XVI aos bispos brasileiros. Nas visitas ad limina, vimos recentemente 2 discursos dados nos dias 7 e 17 de setembro de 2009. E o discurso que nós vamos ver hoje foi pronunciado para os bispos das regiões Nordeste 1 e 4, incluindo a Arquidiocese de Fortaleza, e foi dado no dia 25 de setembro de 2009. Então o Papa começa a falar das sendas importantes, as coisas importantes de que é preciso cuidar no nosso tempo, e vai falar de uma especial que é a da família. Diz assim o Papa Bento XVI. Queria falar-vos hoje da primeira dessas sendas, a família assentada no matrimônio, como aliança conjugal na qual o homem e a mulher se dão e se recebem. Isso é um trecho da Gaudium et Spes, número 48. Instituição natural, confirmada pela lei divina, está ordenado para o bem dos cônjuges e a procriação dos filhos. É a procriação e a educação da prole que constitui a sua coroa. Mesmo número 48 da Gaudium et Spes. A coroa do matrimônio são os filhos. Pondo em questão tudo isso, há forças e vozes na sociedade atual que parecem apostadas em demolir o berço natural da família humana. Então, um matrimônio que é para o bem dos cônjuges e a procriação e a educação da prole está querendo demolir no nosso tempo. Segue Bento XVI. Os vossos relatórios e os nossos colóquios individuais tocavam repetidamente essa situação de assédio à família, com a vida saindo derrotada em numerosas batalhas. Porém, é alentador perceber que, apesar de todas as influências negativas, o povo dos vossos regionais Nordeste 1 e 4, sustentando por sua característica piedade religiosa e por um profundo sentido de solidariedade fraterna, continua aberto ao Evangelho da vida. Então, apesar de tantos ataques, é bom ver que o povo dessas duas regionais continua sendo fiéis a Deus, aberto à vida e à família. Segue Bento XVI. Sabendo nós que somente de Deus pode provir aquela imagem e semelhança que é própria ao ser humano, tal como aconteceu na criação, a geração é a continuação da criação. Convosco e com vossos fiéis, dobro os joelhos diante do Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, que por sua graça, segundo a riqueza da sua glória, sejais vós robustecidos por meio do seu Espírito quanto ao homem interior. Efésios 3, 4 a 16. Que em cada lar o pai e a mãe, intimamente robustecidos pela força do Espírito Santo, continuem unidos a ser a bênção de Deus na própria família, buscando a eternidade do seu amor nas fontes da graça confiadas à Igreja, que é um povo unido pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lumen Gentium, número 4. Segmento 16. Mas enquanto a Igreja compara a família humana com a vida da Santíssima Trindade, a primeira unidade da vida na pluralidade de pessoas, e não se cansa de ensinar que a família tem o seu fundamento no matrimônio e no plano de Deus, a consciência difusa
no mundo secularizado, vive na incerteza mais profunda a tal respeito. Especialmente desde que as sociedades ocidentais legalizaram o divórcio. O único fundamento reconhecido parece ser o sentimento ou a subjetividade individual que exprime-se na vontade de conviver. Nessa situação, diminui o número de matrimônios porque ninguém se compromete sobre uma promessa tão frágil e inconstante. Crescem as uniões de fato e aumentam os divórcios. Sobre essa fragilidade, consuma-se o drama de tantas crianças privadas do apoio dos pais, vítimas do mal-estar e do abandono, e expande-se a desordem social. Então, enquanto a igreja ela aponta o matrimônio indissolúvel, o mundo secularizado perdeu essa consciência. E não se está mais fundamentando a família no compromisso de amor, um compromisso de entrega recíproca, de viver e sacrificar-se junto e dar-se um ao outro e aos filhos. Não. O fundamento é simplesmente o desejo subjetivo, o sentimento de bem-estar de estar junto, que hoje existe e amanhã pode passar. Com isso se cria uma instabilidade familiar, é o que está dizendo Bento XVI. E nós perdemos a visão de que faz parte do ser humano o compromisso, um amor que vai além de um sentimento subjetivo de querer bem, que é bom, mas o amor ele precisa ser muito mais, ele precisa querer estar junto na dificuldade, na contrariedade, no sofrimento, na perseguição, nas provações e dificuldades. Se quando elas acontecem há uma separação, você vai aprender, as crianças vão aprender que não existe amor de entrega, não existe amor de renúncia. E com a perda de um dos dois pais, porque não consegue mais conviver com ambos, se vai perdendo referências. Há um certo sentimento de abandono. Por que o meu pai não ama mais a minha mãe e vice-versa, ou vice-versa? Se é assim, todos os amores podem acabar, é isso? Então não existe segurança no amor. Se perde a visão de que um amor ele pode enfrentar tudo e ser mais forte do que tudo. E nessa crença desfeita no amor, surge uma desordem social. Os grupos ficam instáveis, se passa a procurar só o próprio bem-estar, o próprio bem-interesse, afinal, só vai se estar junto como família quando há bem-estar. Então tudo isso, Bento XVI vai colocando como fruto da perda do sentido de família fundada no matrimônio. Segue Bento XVI. A igreja não pode ficar indiferente diante da separação dos cônjuges e do divórcio, diante da ruína dos lares e das consequências criadas pelo divórcio nos filhos. Estes, para serem instruídos e educados, precisam de referências extremamente precisas e concretas. Isso é, de pais determinados e certos, que de modo diverso concorrem, o pai de uma maneira e a mãe de outra, para a sua educação. Ora, é esse princípio que a prática do divórcio está minando e comprometendo a chamada família alargada, imóvel, que multiplica, aspas, pais e aspas, mães, e faz com que a maioria dos que se sintam órfãos não sejam filhos sem pais, mas filhos que os têm em excesso. Né? Então, cada nova união tem um novo pai, uma nova mãe. Então, se perde a identidade de filiação, não sabe mais quem é pai e filho. Essa situação, retoma Bento XVI, com as inevitáveis interferências e cruzamento de relações, não pode deixar de gerar conflitos e confusões internas, contribuindo para criar e gravar nos filhos uma tipologia alterada de família, assimilável de algum modo à própria convivência por causa da sua precariedade. É firme convicção da Igreja que os problemas atuais que encontram os casais e debilitam a sua união têm a sua verdadeira solução num regresso à solidez da família cristã. Lugar de confiança mútua, de dom recíproco, de respeito da liberdade e de educação para a vida social. É importante recordar que, pela sua própria natureza, o amor dos esposos exige a unidade e a insolubilidade da sua comunidade de pessoas, a qual engloba toda a sua vida. Catecismo da Igreja Católica, número 1644. Para que tenha estabilidade, tem que ter esse compromisso até o fim da vida. De fato, Jesus disse claramente: o que Deus uniu, o homem não separe. Marcos 10, 9. E acrescenta: quem despede a sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se uma mulher despede o seu marido e se casa com outro, comete adultério também. Marcos 10, 11 a 12.
Com toda a compreensão que a igreja possa sentir em face a tais situações, por mais que se compreenda as situações subjetivas, não existem casais de segunda união como os há de primeira. Aquela é uma situação irregular e perigosa que é necessário resolver na fidelidade a Cristo, encontrando com a ajuda de um sacerdote um caminho possível para pôr a salvo quantos nela estão implicados. Para ajudar as famílias, eu vos exorto, diz Bento XVI aos bispos, e a propor-lhes com convicção as virtudes da Sagrada Família, a oração, pedra angular de todo lar fiel à sua própria identidade e missão, a laboriosidade, eixo de todo matrimônio maduro e responsável, o silêncio, cimento de toda a atividade livre e eficaz. Desse modo, encorajo os vossos sacerdotes e centros pastorais das vossas dioceses a acompanhar as famílias, para que não sejam iludidas e seduzidas por estilos de vida relativistas, que as produções cinematográficas e televisivas e outros meios de informação promovem, mostram como sendo bom. De fato, então, falo eu aqui, né? Essas produções cinematográficas, televisivas e de outros meios mostram como se as pessoas pudessem ser plenamente felizes em meios de família instável, o que não acontece. O ser humano precisa do compromisso de amor, da fidelidade, da estabilidade. Por isso precisa da família como o Senhor Jesus a quis. Volta Bento XVI. Tenho confiança no testemunho daqueles lares que tiram as suas energias do sacramento do matrimônio. Com elas torna-se possível superar a prova que sobrevém, saber perdoar sem ofensa, acolher um filho que sofre e iluminar a vida do outro, mesmo do fraco e do diminuído, mediante a beleza do amor. É a partir de tais famílias que se há de restabelecer o tecido da sociedade. Então o Papa vai encaminhar sua despedida, colocando as famílias na fisionomia da família de Nazaré, da Sagrada Família de Nazaré, e dá a sua bênção apostólica. Então é isso. Para o bem da sociedade, para tornar a sociedade melhor, nós precisamos de uma família estável. Que ela só será assim estável com o amor. Mas um amor não de sentimento, um amor que é compromisso, de permanecer fiel, de permanecer mesmo diante das dificuldades, da doença, da contrariedade, das dificuldades que é viver o dia a dia juntos, dos sacrifícios que é preciso de renúncia um pelo outro e dos dois pais em prol dos filhos. Então, para o bem nosso, de cada pessoa, de toda a sociedade, nós precisamos retomar. Claro que Bento XVI, ele fala em muitas ocasiões da importância dos cuidados pastorais com esses casais que eventualmente estão em segunda união, da acolhida, de traçar qual caminho é possível. Só pastoralmente, caso a caso, é que se vai poder traçar qual que é o melhor caminho para cada um desses casais. Mas é preciso buscar um caminho que o torne um casal realmente fundado no sagrado matrimônio, com todas as suas características próprias e irrenunciáveis. Vamos juntos, seguimos juntos, acompanhe as nossas séries aqui, os Tesouros da Igreja, agora com os discursos de Bento XVI, a urgência da mensagem de Fátima, o que o mundo está sofrendo por não ouvir e não atender o que Deus tem pedido profeticamente no nosso tempo, e também os desafios para o cristão nesse século XXI, as coisas que geram dúvida, dificuldade, que nós precisamos compreender e ter a firmeza de enfrentar. Deus abençoe a todos e seguimos juntos.